Shalom, graça e paz, Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos repassando o assunto do MyFJ, o assunto de libertação, que foi feito no dia 28/9/2023. Há uma necessidade de recordar esse assunto. Bem, nós estamos vendo aqui o tema Entendendo sobre raízes em minha vida. Entendendo sobre raízes em minha vida, esse é o tema da libertação que acontece aqui no MyFJ. Hoje nós estamos iniciando uma série de estudos sobre arrancando o mal pela raiz. Há problemas, pecados, prisões malignas, que existem raízes, que enquanto existirem o mal continuará. Se essas raízes permanecerem, esse mal, dessas prisões, desses pecados, vão continuar. Essas prisões malignas, se não for detectado a raiz, esse mal vai continuar. Tem um processo na vida de pessoas que durou um tempo. Falo isso a pessoa dando lugar a Deus. Tem processo na vida de pessoas que durou um tempo. Podemos falar isso porque a pessoa deu lugar, dando lugar a Deus, se esforçando, buscando a Deus, será um processo, pois a raiz é profunda. Trataremos esses assuntos esses dias nos cultos de libertação. Será importante participarmos de todas as ministrações, pois as mesmas têm sequência. Então nós temos que estar seguindo e estamos repassando essa primeira ministração para vocês que já tiveram a ministração sobre raiz de amargura, depois veio raiz de amargura parte 2. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse assunto que inicia essa série de ministrações, fazer uma revisão aqui. Muitas vezes questionamos comportamentos de pessoas. Vemos que os mesmos não estão de acordo com a vontade de Deus e logo exigimos que essas pessoas mudem de comportamento. Só que tem um detalhe: enquanto não for tirado o que causa aquele comportamento, o comportamento não mudará. Como, por exemplo, a pessoa está com a raiz de incredulidade. A pessoa ainda está na incredulidade. Ainda não chegou nessa dimensão do crer. Não é uma pessoa que podemos considerar que crê. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Mas essa pessoa não crê. É incrédula, por exemplo. Não crê no valor da palavra de Deus. Lê a palavra de Deus somente para seus próprios benefícios, de versículos decorados que vai fazer amaciar o seu ego. Mas ela não estuda com profundidade a palavra, não tem amor à palavra. De Gênesis a Apocalipse é palavra de Deus e devemos amar. Então essa pessoa está incrédula. Ela não conhece a Deus, não quer conhecer a Deus. Então os males que estão na vida dela vão ser difíceis de ser tirado, porque só quem tira os males das nossas vidas é a própria palavra, porque a palavra é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas as pessoas precisam serem saradas, libertas desses males, dessas situações malignas, pela palavra. Mas elas não creem. E aí elas passam batido. Estudar a Bíblia para elas não é o foco. Ela quer ouvir pregações, pular e saltar na frente do pregador, se emocionando com a mensagem, mas quando sai dali não sabe nem o que foi dito. Isso que elas gostam. Então não pode sair essa raiz, porque a raiz só quem tira é Jesus. Essas raízes malignas
só é tirada por Jesus. E Jesus é a palavra. Se a gente não estuda a palavra, não tem como tirar as raízes. Então você precisa estar entendendo sobre raízes em nossas vidas. Essas raízes são terríveis. E essa da incredulidade é a pior de todas, porque sem crer, ninguém agrada a Deus. Sem crer, nada é possível. Mas para quem crê, tudo é possível que crê. Então é isso que tem que a gente repassar, dar uma olhadinha nesses itens aqui da primeira mensagem sobre raízes. Essa é a primeira, sobre raízes. Então, a introdução, para depois você saber raiz de amargura, com mais profundidade, e aí prosseguindo as mensagens, mas a gente passou por cima dessa e não vai entender. Então, tem que entender que nós precisamos mudança de comportamento, precisamos ter mudança de comportamento, mas para isso precisamos saber o que é que está plantado, que raiz é que está dentro da pessoa. E se você detectar a raiz da incredulidade, você vai ter que ter muito trabalho de abrir a sua boca constantemente, falando que quem dá vitória é a palavra de Deus, porque ela não volta vazia, até que essa pessoa entenda que só meditando na palavra de dia e de noite é que ela vai prosperar. Você vai ter que abrir esta boca e falar até essa pessoa entender e essa raiz da incredulidade sair. Tirando essa raiz da incredulidade, todas as outras vão ser mais fáceis de sair. Mas enquanto estiver nessa raiz da incredulidade, não vai para canto algum, porque tudo é possível ao que crê. E ao que não crê, nada é possível. Vai ficar com os males, perturbando os outros, porque não crê. Temos que crer na palavra. Se não crer na palavra, se não ama a palavra, não vai para canto algum. Só faz perturbar a vida dos outros, porque não vai sair nenhum mal de uma vida onde Jesus não está. Se a palavra não está, Jesus não está, porque a palavra é a base de tudo, ele é a própria palavra. Precisamos cuidar da raiz, pois uma raiz sadia certamente terá uma árvore sadia. Raiz doente, árvore doente. Nesses dias, nessas ministrações, nosso Deus derramará não somente libertação, mas também cura em nossa alma, tirando as raízes. Nós vemos o Salmo 1, versículo 3. A árvore está plantada junto a ribeiro de águas. Se a árvore estiver plantada junto a ribeiro de águas, a raiz é sadia, é saudável. Que ribeiro de água? Qual é a água? Jesus. Ele é a água que nós bebemos e jamais teremos sede. Se estivermos plantados nele, aí nós teremos, com certeza, uma vida onde todos poderão ver a manifestação da presença de Deus. A água também é representada pelo Espírito Santo. Se a nossa raiz, a nossa base de vida é dirigida por Ele, certamente iremos frutificar, teremos vida de verdade. Duas fases, a número 2 agora, do que nós temos como desafio para sermos curados e libertos. Fases neste desafio para ser liberto e curado. Essa é a fase que nós temos que ter para ser libertos e curados. Isaías 1:19. Isaías 1:19. Se quiserdes, se obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O problema todo é querer obedecer. Querer as bênçãos a gente quer, mas obedecer a gente não quer. E tudo vai depender da obediência. Se a gente meditar na palavra de dia e de noite, já é a primeira parte da obediência. E não tem raiz maligna nenhuma na vida daqueles que meditam na palavra de dia e de noite. Ao contrário, quem medita na palavra de dia e de noite, ele cresce, ele prospera. Então, que tal você ter um capítulo do seu discipulado da semana sendo lido todos os dias da semana no seu lugar secreto, naquele cantinho de oração, onde Jesus disse: entra no teu quarto e ora em secreto. Você, quando fizer isso, já leva o seu assunto do discipulado, porque Deus não vai ter nada contra você ser obediente.
Você tem um discipulado e você precisa estar obediente aos ensinos do discipulado, porque um dia você também vai ser o discipulador e precisa estar capacitado pela própria palavra. Então, já começa por aí. Você medita pela manhã, no lugar secreto, o capítulo da semana. Medita depois do almoço, enquanto descansa o almoço, no capítulo do seu discipulado da semana. E quando for à noite, você faz o seu culto doméstico com o assunto do discipulado da semana. E aí vai desatar, porque onde há a palavra de Deus plantada no coração, não fica raiz maligna de nenhuma. Você não vai ficar perturbando a vida dos outros com sua falta de obediência, porque quando Jesus entra é outra coisa, é totalmente diferente. Então, se quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Vai ser uma pessoa liberta, vivendo de uma maneira que aonde você chegar, todos verão a presença de Deus. E é isso que Deus requer da minha vida e da sua. Então, se quiser e obedecer, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na vida da sua família. Muitas pessoas custam entender que tem uma raiz que a leva a fazer tudo o que faz de mal. Tudo que você faz de mal é por causa de uma raiz que está plantada em você. Tem que ser tirada. E eu quero começar pela raiz da incredulidade, porque é a base de tudo. Se você tirar essa raiz da incredulidade, dessa falta de crer na palavra de Deus, você vai desatar. E por que eu sei que você não crê? Porque você não recebe um discipulado que é estudo da palavra. Você não consegue ir para o lugar secreto com aquele assunto, estudar. Você não consegue, depois de meio-dia, meditar naquele assunto do discipulado. Você não consegue fazer seu culto doméstico à noite com sua família com aquele assunto do discipulado. Então, aí já estou detectando que você está com uma raiz terrível aí, danificando a sua vida, e o seu comportamento não vai mudar enquanto ela estiver. Então é necessário que você procure logo, imediatamente, mudar de atitude, se arrepender de estar conservando essa raiz de incredulidade dentro da sua vida. Vamos mandar embora pelo poder do nome de Jesus. Hoje é dia da sua libertação. Tira em nome de Jesus essa raiz da incredulidade. Creia que a palavra de Deus é viva e eficaz. Creia que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Creia que a palavra de Deus prospera. Creia que a palavra de Deus não volta vazia. Creia que a palavra de Deus é o próprio Jesus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Você crendo nisso, essa raiz maligna da incredulidade não pode ser conservada. Ela tem que sair, ela sai no poder do nome de Jesus. E você vai crer. E você crendo, você agrada a Deus. Porque tudo que Deus requer de nós é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Argumentos de que não conhece a sua própria necessidade ou até mesmo sabe e não quer lutar. O terceiro argumento que você pode ter é esse. Que a sua própria necessidade você não conhece ou até mesmo não sabe e não quer lutar. A pessoa justifica a ignorância por ser calado, tímido. Timidez é pecado. Eu nasci assim. Certamente você não nasceu assim. Você deixou essa raiz crescer, por isso você está assim. Essa raiz da incredulidade, que está danificando toda a sua vida. A nossa essência está em Gênesis 1,16. Somos imagem e semelhança do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Em Cristo podemos resgatar a essência original do Pai. Tudo que somos de ruim são as deformações que o pecado deixou em nós. Quando Adão caiu, caímos juntos com ele e trouxemos a natureza adâmica, mas Jesus veio para nos resgatar, nos purificar dos nossos pecados e nos levar a novamente sermos filhos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Todos que receberem a Jesus Cristo, esses são chamados filhos de Deus. Nessa primeira ministração, precisamos restaurar o altar de Deus em nossos corações.
Se o Espírito Santo representa a água, que dá vida à árvore, nós precisamos buscar mais e mais da essência do Espírito de Deus. Então temos que buscar mais do Espírito de Deus. É preciso que a gente reconheça que o preço que Jesus pagou foi muito alto para que o Espírito Santo viesse habitar em nós. E porque nós amanhecemos o dia sem nenhuma direção dele, sem buscar a vontade dele para aquele dia. O que é que ele quer para aquele dia? E ele vai te dizer que você obedeça, obedeça e obedeça. E a obediência é aos seus líderes. Porque o Senhor nunca vai deixar de proteger os seus líderes, e todos que mexeram com os líderes da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nenhum se deram bem. Então obedeça aos líderes que Deus colocou na sua vida. Veja o que eles estão lhe orientando. Por exemplo, no MAI FJ, o que está sendo orientado? O apóstolo Elias tem falado de nós estarmos no lugar secreto, fazendo nosso momento pelo menos 1 hora de oração no lugar secreto. Nessa 1 hora de oração você tem a leitura da palavra. Então, nessa leitura da palavra você conserva justamente o assunto do discipulado. O discipulado tem um capítulo da Bíblia por semana. Então, na semana daquele capítulo tal, você todos os dias, no seu momento do lugar secreto, você, em vez de trazer outras leituras, você vai ler o assunto do discipulado. E aí você não desobedece ao seu líder e glorifica o nome de Deus, porque não adianta você dizer, mas foi Deus que me deu essa palavra. Que palavra que ele deu? Então, se não precisar de líder, se tem líder para lhe orientar, receber de Deus e passar para você, não tem nada do que foi essa palavra que Deus me deu. A palavra que Deus lhe deu é o que o Senhor entregou ao líder que está sobre a sua vida, lhe orientando. Então, o apóstolo Elias está falando de oração. Então, o assunto é oração, lugar secreto, todos os dias. A apóstola Rai está falando de meditar na palavra. Então, aproveita e vai meditar a palavra do assunto da semana do discipulado, justamente no lugar secreto. Porque Deus é a palavra, Jesus é a palavra, Jesus é Deus, então ele é a palavra. Então, se você vai para o lugar secreto, justamente com o capítulo da Bíblia que está no seu discipulado, você está bem alinhada com Deus, bem alinhados com Deus. E aí você ouvindo o comentário do vídeo, você falando, você estudando, lendo e ouvindo o comentário do vídeo, no final da semana você já está com tudo na cabecinha e a sua meditação, ou seja, o seu questionário prontinho, respondido para a glória de Deus. Deixe essa raiz da incredulidade pelo poder do nome de Jesus. Deixe ela sair da tua vida hoje. Creia tão somente que nós precisamos é meditar na palavra de dia e de noite. Foi isso que Deus mandou fazer. E aproveite que você tem uma líder que recebeu a visão de Deus para o livro bendito chamado Bíblia, está na sua mão todos os dias, com o capítulo que você deve estudar. Então é somente crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então nós temos poder e autoridade em Deus para arrancar a raiz de amargura, a raiz maligna. Gênesis 4, de 1 a 8. Se não arrancarmos essa raiz, nos causará dano e muitas vezes irreparáveis. Então veja o que acontece em Gênesis 4, de 1 a 8. E veja que dano terrível é para aqueles que não deixam ser arrancada a raiz maligna. Tem uma raiz maligna para o seu comportamento. Essa rejeição ao estudo da palavra, essa rejeição até um discipulado nobre com a Bíblia, lida 1 vez por semana no seu discipulado e 3 vezes por dia dentro da sua casa, é uma raiz maligna que está em você. Porque uma pessoa que realmente está livre de uma raiz maligna, que está em Deus, jamais vai rejeitar estudar a palavra de Deus, porque ela sabe que está escrito na própria Bíblia, que é para meditar de dia e de noite, o Salmo 1, versículo 3. Então, se a Bíblia está mandando meditar, e você recebe um discipulado onde você tem o direito e o dever de estar lendo o capítulo da Bíblia e ouvindo o comentário do capítulo da Bíblia, por que você rejeita? Por que você fica inventando coisa? Eu digo que é inventando, porque quem sabe o que é prioridade não inventa nada, faz o que é prioridade e acabou. A prioridade é você meditar de dia e de noite. Então as outras coisas são as outras coisas. Elas podem ser até lícitas,
mas não lhe convém. O que lhe convém é o que é prioridade de Deus, e a prioridade de Deus é meditar na palavra de dia e de noite. Agora, tem outra coisa também nessa incredulidade, é acreditar que as demais coisas vos serão acrescentadas se você também acreditasse que Jesus Cristo falou em Mateus 6,33, que as demais coisas que lhe faltar, se você buscar o reino de Deus, ele vai lhe acrescentar. Você não se incomodar de buscar o reino de Deus, estudar seu discipulado, fazer tudo direitinho, porque você sabia que o que estava lhe faltando, o que lhe faltasse, Deus iria lhe acrescentar, mas você também não crê nisso, então tem que botar para fora essa raiz da incredulidade. Creia que o Senhor vai restituir, vai dar as demais coisas que você queria fazer e não pode, porque precisa priorizar o estudo da palavra de Deus. Eu nunca vi ninguém se dedicar ao estudo da palavra de Deus e faltar alguma coisa. Só basta você crer. Se você se dedicar à palavra, que é tudo que o Senhor quer. Porque ele diz em Mateus 28, versículo 19, e de fazer discípulos. Então ele quer que as pessoas estudem a palavra, porque ninguém vai poder fazer discípulos sem saber o que ele fala. Tem que saber o que a Bíblia tem para poder falar para as pessoas. Ganhar as pessoas para Jesus e discipular as pessoas. Consolidar, discipular, enviar. Como você pode fazer isso se você não se dedica ao estudo da palavra de Deus? Então sai dessa incredulidade em nome de Jesus. Acredite que o Senhor jamais vai entregar uma palavra para um líder para você fazer outra coisa. Se o líder recebeu aquela palavra, você tem que ir orientado por aquela palavra. A palavra que Deus entregou. Principalmente porque você tem a certeza que um líder que lhe ajuda, que lhe estimula a ler a Bíblia, ele está falando da parte de Deus, porque só Deus vai ter interesse de alguém ler a palavra dele. O diabo não vai ter esse interesse. Então, seu líder está no caminho certo. Deixe de incredulidade, comece a participar do seu discipulado, Maia FJ, porque é só para glorificar e exaltar o nome dele. E essa raiz de amargura, essa raiz de maligna, sai pelo poder do nome de Jesus, que essa raiz da incredulidade não pode permanecer na sua vida. Vamos iniciar este processo fino com o Espírito Santo, para ouvir o Senhor e deixar falar onde estão as bases que estão fortalecendo esse mal. Onde é que estão a base que está fortalecendo esse mal na sua vida? Nós temos que deixar o Senhor mostrar isso. Você já deixou Deus mostrar isso? É claro que existe um mal, existe uma raiz, e nós precisamos que ela saia, e por isso você tem que deixar o Espírito Santo detectando e lhe mostrando. Cada vez que você ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai te mostrar que há um mal dentro de você, e esse mal é a incredulidade, e você imediatamente manda esse mal embora pelo poder do nome de Jesus. Como você manda embora? Imediatamente fazendo o que se mandou fazer. Estudar a palavra de Deus no seu discipulado uma vez por semana, dentro da sua casa, pela manhã, logo cedo, no lugar secreto. Estuda o mesmo capítulo do discipulado. Quando for depois do almoço, enquanto descansa o almoço, estuda o mesmo capítulo do discipulado. Quando for à noite, faz o culto doméstico com a sua família com o mesmo capítulo do discipulado. Você já imaginou o que é isso? O resultado disso é que o mal que estava fazendo a você, estava fazendo a toda a família. Sua incredulidade estava contaminando toda a família, mas no momento que você já mandou essa incredulidade embora e passa a crer em Deus, e passa a crer na sua palavra, e sua família está ali dia e noite meditando a palavra, você vai ter o privilégio de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você e a sua vizinhança servindo ao Senhor, porque quem tem uma vida ligada em Deus, a vizinhança também se encontra com Deus, a parentela também se encontra com Deus, familiares se encontram com Deus. Onde você chegar, as pessoas têm encontro com Deus se você viver meditando na palavra de dia e de noite. Então já detectou que tem uma raiz maligna? Já sabe que tem? Não é em vão que você procede desse jeito. Para você proceder rejeitando o estudo da palavra, a meditação da palavra, rejeitando honrar o seu líder, colocar o nome do líder lá no comentário do vídeo, onde a sua discipuladora, Rai Nascimento, tem todo o trabalho de organizar, de gravar os vídeos, de fazer o questionário, arrumar tudo direitinho, e você se nega a colocar o nome do seu discipulador lá no comentário.
Isso quer dizer que é falta de honra. Se você coloca o nome lá no comentário, o que vai acontecer? Ele está sendo honrado. E Deus diz em Romanos 13, capítulo 13 de Romanos, leia tudo direitinho no capítulo todo de Romanos 13, que você vai encontrar o que Deus fala. A quem honra, honra. Seu discipulador merece ser honrado. E se você não faz isso, está em desobediência. Então ainda tem esse restinho dessa raiz maligna. Se você ainda tem resistência a fazer isso, a raiz maligna ainda está aí. Porque você já fez, já conseguiu um pouquinho, não foi? Já está conseguindo ouvir o vídeo. Eita, já consegui, estou liberta. Mas se você está fazendo a obra pela metade, ainda não está liberta. Se você está liberta dessa raiz maligna, você vai ouvir o vídeo para ver os comentários, responder o questionário e colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo, porque isso está provando que você entendeu o que está escrito em Romanos, capítulo 13. A quem honra, honra. E aí pronto, você já está livre, né? Se você deixou essa raiz da incredulidade sair, já está livre. Agora vamos prosseguir com os estudos que estão vindo pela frente nas semanas seguintes do culto de libertação. E você vai detectar algumas coisas mais que você precisa ser tirada. E nesse processo nós somos totalmente libertos. Basta nós estarmos acompanhando tudo que a palavra de Deus nos diz e tudo que justamente os líderes estão trazendo na palavra de Deus para nós ouvirmos. Então, louvado seja Deus, porque você já entendeu que está no caminho certo. Quando você medita de dia e de noite, você está coladinho com Jesus, porque Jesus é a palavra. Libertos, louvado seja Deus. Então dá um forte aplauso ao Senhor Jesus pela sua libertação dessa raiz maligna que estava em você. Louvado seja Deus. E agora é prosseguir desatados. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, e é Ele que está aqui libertando nesta hora. Glorifique e exalte o nome dEle com aplausos ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.